Oi meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão me vendo. Eu espero que vocês estejam bem e com saúde, vocês e suas famílias. E se possível, que estejam em casa, fiquem em casa. Eu estou trabalhando remoto, estou numa chácara que eu tenho. E esse primeiro vídeo de apresentação eu quis fazer ao ar livre. Tá um dia frio, não tá um céu muito claro, mas estamos aqui juntas, ao ar livre. Bom, meu nome é Paula Coelho. A minha história com astronomia começou quando eu ainda era pequena. Eu tinha 5 ou 6 anos de idade. Na época passava a série Cosmos na TV, a série original, a com o Carl Sagan. E eu adorava assistir, eu pedia para minha mãe me acordar mais cedo no domingo para eu assistir a série, mesmo que eu não entendesse quase nada do que eles estavam falando. Essa paixão continuou durante a minha adolescência, passei um bom tempo da minha adolescência no Planetário Municipal de São Paulo, aquele primeiro do Ibirapuera, e na Escola Municipal de Astrofísica, lá ao lado do planetário. Fiz a licenciatura em Física na USP e fui para o IAG para fazer o mestrado e doutorado. Quando terminei o doutorado, eu fui para a Europa, passei alguns anos lá como postdoc, ganhando experiência. Morei em Munique e em Paris e voltei para o Brasil em 2009. Quando eu voltei para o Brasil, eu me juntei ao corpo docente da Universidade Cruzeiro do Sul. E há 6 anos atrás, eu me juntei ao Departamento de Astronomia da USP. Minha principal linha de pesquisa se chama Populações Estelares, onde a gente tenta entender qual que é a história das galáxias, a história evolutiva das galáxias a partir da interpretação dos espectros das suas estrelas. Isso também às vezes é chamado de arqueologia galáctica. E no pequeno vídeo que eu fiz para vocês hoje, eu decidi contar um pouco da história de como a gente descobriu que a nossa galáxia é uma galáxia. Obrigada por estarem comigo e vamos lá. Vamos então começar a nossa breve viagem para conhecer um pouco mais a respeito da nossa galáxia e de outras galáxias do universo. Primeira coisa que eu acho que vale a pena chamar a atenção é justamente para o fenômeno da Via Láctea. Quando a gente olha para o céu, em particular aqui no hemisfério sul, se tiver uma noite bem escura, a gente consegue perceber que as estrelas não estão distribuídas uniformemente no céu, é que tem uma faixa de luminosidade muito bonita. E hoje a gente sabe que esse fenômeno acontece porque nós estamos dentro de uma galáxia e nessa direção a gente está olhando para o braço espiral. Mas a gente não tinha essa noção na antiguidade, né? E como que fazia então para explicar esse fenômeno? Então, antes da era científica, cada povo, cada cultura tinha histórias diferentes para explicar a existência da natureza e de vários fenômenos. Então, se a gente pensar, por exemplo, na mitologia grega, que está ilustrado nesses slides, os gregos antigos acreditavam que a Via Láctea tinha surgido porque o herói Heracles, também conhecido por Hércules entre os romanos, ele estava mamando quando ainda era bebê, mamando na Hera, a deusa Hera, que era a mãe dele, e o leite escorreu. E no que o leite escorreu do céu, ele marcou o céu com essa nebulosidade conhecida por Via Láctea, né, que realmente significa o caminho do leite. E foram muitos séculos até a gente ter uma explicação mais científica, né, para esse fenômeno. Então foi lá no século XVII, Galileu estava se divertindo, construindo diversos telescópios e apontando para os objetos do céu. E ele notou, apontando para a Via Láctea, que o que antes parecia só uma nebulosidade era, na verdade, uma infinidade de estrelas muito fracas, muito fraquinhas, que a gente não consegue resolver
a olho nu, mas que pelo telescópio dava para perceber que era uma grande quantidade de estrelas muito fracas. E foi a primeira vez que a gente teve alguma evidência mais experimental do que era a natureza daquele fenômeno. Ainda assim, eu acho legal mencionar que ninguém falava em galáxia. Galáxia é um termo do século XX. Antes, tudo que a gente observava no céu, o Sol, as estrelas, os planetas, as estrelas cadentes, era tudo parte de um universo. As primeiras ideias que mais se assemelham do que a gente chama hoje de galáxia vieram de filósofos, na verdade. Então a gente pode citar Thomas Wright, pode citar Immanuel Kant, e eles acreditavam nos universos ilha. Eles diziam, tudo isso que está ao nosso redor, todas essas estrelas que estão ao nosso redor, esse universo em que a gente vive, existe na verdade uma grande infinidade de universos, não é só esse, né? Nós não somos únicos. E todos esses universos ilha coabitam juntos um universo. Então essa foi a primeira ideia que depois veio a realmente vir de encontro com o que a gente tem a ideia científica do que é uma galáxia. E nesse mesmo século em que estava se discutindo essa questão dos universos ilha, também teve um catálogo muito interessante que foi elaborado pelo francês Charles Messier. E então esse número que está indicado aqui em cada uma das fotos é o número no catálogo de Messier que indica esse objeto. E o que é curioso disso é que o Messier ele não estava interessado nesses objetos, né? Então no M1, no M62 ou na M31. Ele estava interessado em estudar cometas e essas nebulosas incomodavam as observações, porque às vezes ele confundia essas nebulosas com cometas, que era o que realmente importava no estudo dele. Então ele decidiu catalogar essas nebulosas só para que elas não se misturassem com o estudo que é realmente importante para a época dos cometas que ele queria entender melhor. Hoje a gente sabe que esse catálogo ele tem tanto objetos extragalácticos fora da nossa galáxia, né? Então como o M31, que a gente vai falar mais daqui a pouco, M87, mas também tem objetos nebulosas da nossa galáxia, como a nebulosa planetária M57. Mas nessa época ainda, no século XVIII, XIX, a gente não sabe nada disso. Então, no início do século XX, ou seja, um século atrás, uma das coisas que se discutia muito era justamente qual que é a natureza dessas nebulosas. Elas pertencem ao nosso sistema de estrelas ou não? E isso veio à tona dentro de uma discussão mais ampla que teve aí um século atrás, em que a comunidade estava dividida entre dois grupos e que eles tinham ideias diferentes de qual que era o tamanho do universo, qual que era a posição do Sol dentro desse universo e qual que era a natureza dessas nebulosas. Esse confronto de ideias ele ficou muito famoso no encontro que teve entre dois astrônomos muito famosos em 1920, e foi um confronto de ideias entre o Harlow Shapley e o Heber Curtis. Então eu não vou contar toda a história do qual foi o confronto de ideias e como eles defenderam cada uma dos seus pontos de vista, mas eu quero comentar o que eles falavam a respeito da natureza das nebulosas. O Shapley acreditava que todos esses objetos do catálogo de Messier, todos eles sem exceção, pertenciam ao nosso universo, ao nosso grupo de estrelas. Já o Curtis, ele defendia que não, que pelo menos alguns desses objetos eram universos ilha parecidos com o nosso, mas fora do nosso sistema de estrelas. E também era curioso porque o Shapley ele era defensor de usar as estrelas cefeidas para determinação de distância. As estrelas cefeidas, elas são estrelas variáveis,
E o período de variação do brilho está relacionado com a magnitude absoluta delas, com a luminosidade. Então elas são ótimas para medir distância. E o Shapley acreditava no uso das cefeidas para medir distância e o Curtis não. E ficou esse embate. Então, até então, em 1920, era um embate de ideias, cada um usou os seus próprios argumentos, as suas próprias evidências observacionais, mas não houve uma solução do que realmente, quem estava certo no quê. De fato, eu posso assim, só contar um pouquinho de spoiler, cada um estava certo em alguma coisa, mas isso eu vou deixar vocês descobrirem um pouco sozinhas, que senão esse vídeo vai ficar muito longo. De todo modo, para a nossa discussão das galáxias, o que é importante? Em 1924, Edwin Hubble detectou uma cefeida na nebulosa de Andrômeda. Andrômeda é essa galáxia aqui linda, é a galáxia gigante mais próxima da nossa, da Via Láctea. E no que ele detectou a cefeida, ele pôde fazer uma medida de distância até esse sistema. E nisso ficou comprovado que realmente essa nebulosa estava fora do nosso universo ilha. Né? E pela primeira vez, e foi assim que nasceu a astrofísica extragaláctica. Então Edwin Hubble conta para o Shapley, olha, eu medi uma cefeida, e a ironia um pouquinho dessa história é que o Shapley acreditava nas cefeidas, mas ao detectar essa cefeida e medir a distância, Hubble acabou provando que quem estava certo com relação à natureza das nebulosas era o Curtis. Então, os dois estavam certos de um certo ponto de vista. E nisso, então, a gente pode pela primeira vez olhar para a nossa galáxia, olhar para a Via Láctea, sabendo que ela é uma galáxia entre um universo de galáxias. E aqui eu estou mostrando, nessa parte aqui de cima, como que a gente vê na luz visível, ou seja, aquilo que a gente vê com os nossos olhos, como que a gente enxerga o disco da nossa galáxia e a parte mais central. E a gente percebe esse excesso de poeira e nebulosidades, ou seja, essa mistura de claro e escuro que é tão característico da Via Láctea, desde tempos antigos. Agora, com os telescópios e os satélites que a gente tem hoje, a gente consegue enxergar em outros intervalos de comprimento de onda. E no que a gente faz isso, a gente consegue enxergar estruturas diferentes que a gente não consegue ver a olho nu ou no intervalo de comprimento de onda da luz visível, como é esse exemplo. Então aqui, por exemplo, eu estou mostrando como que a nossa galáxia se parece quando ela é observada no infravermelho próximo ou no infravermelho mais distante. Note que eu estou apontando para os mesmos locais no céu, mas dependendo de como eu olho, de quais são os olhos para essa região, eu vou ver estruturas diferentes. Aqui no infravermelho próximo, a gente vê de forma muito clara o bojo da nossa galáxia, a parte mais central da nossa galáxia. E no infravermelho, ou se eu estiver olhando apenas hidrogênio atômico, eu basicamente, a única coisa que eu vejo é o disco. Então eu deixei aqui esse site para vocês, se vocês tiverem mais curiosidade, dá para ir aqui e descobrir como que a galáxia aparece dependendo desses diversos olhos que a gente tem. Era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham curtido, aprendido um pouquinho de como a gente descobriu a nossa galáxia e até a próxima.